sua casa assistindo essa live, a compartilhar esse vídeo para levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu queria já convidar a igreja para ficar de pé, para que a gente já comece adorando ao Senhor com louvores. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. E que bom que nós podemos estar na presença dele, aqui na casa dele, ou aí na sua casa, porque ele está presente em todos os lugares. Onde um está reunido em teu nome, ali ele estará. Não há Deus maior.
estamos aqui. É para louvar e engrandecer o nome dEle. É para render graças a Ele que nós estamos aqui essa noite. E nós, quanta coisa nós temos para agradecer ao Senhor. Quantos livramentos nós temos para agradecer ao Senhor. Quantas vidas. Quantas pessoas em nossa família foram libertas, foram curadas. Quantos livramentos nós tivemos. Quanta coisa você tem para agradecer ao Senhor essa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você agradecesse a Deus, agradecesse ao Senhor pela sua família, agradecesse ao Senhor pelos livramentos que Ele tem lhe dado, porque mesmo você não vendo, o Senhor já te livrou de grandes coisas, pelo cuidado que o Senhor tem tido com você, porque mesmo na enfermidade o Senhor está guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Mesmo na enfermidade o Senhor tem suprido, tem dado o necessário. Nós temos muita dificuldade de agradecer ao Senhor. Esse é o momento de você só agradecer. Só agradeça ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pela melhora da irmã Cleide, a missionária que ainda está internada, mas que houve uma melhora e ela saiu do CTI. Quero agradecer pela melhora da Kelly, que se Deus quiser, essa semana estará de volta em casa. Quero agradecer porque a dona Zenória saiu do hospital e está em casa. Louvado seja Deus, irmãos. Quero agradecer porque o Senhor tem cuidado dessas suas servas. Quero agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Adi, porque mesmo tendo sido diagnosticado com Covid, ele está em casa, está sendo medicado, está bem. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Quero agradecer, ó Deus, pela nossa família, a PIB em Patos de Minas. Quero louvar o teu nome por cada família da tua igreja, Senhor. Por cada lar, por cada casa, Senhor Deus. Quero louvar o teu nome, ó Deus, pela minha família, Senhor. Pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Senhor Deus, eu quero agradecer, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor Deus. A tua palavra nos diz, o Senhor nos ensina que nós devemos agradecer pelo pão de cada dia. E nós te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Só te agradecer, Senhor, pelo teu chamado, Pai. O chamado que o Senhor faz a cada um de nós a te servir, a te adorar em espírito e em verdade. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Que o Senhor fale conosco aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, somente agradecidos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Poder sentar-nos. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós estamos estudando o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 1.
Gálatas 5, verso 1. A palavra de Deus diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade que Cristo nos libertou, parece algo redundante. Se nós fomos libertos, foi para a liberdade automaticamente. Se nós fomos libertos, é porque Cristo nos queria dar essa liberdade, onde nós podemos agir e fazer conforme a vontade dele. E a gente vai ver nessa carta de Paulo que muitas vezes uma das preocupações do apóstolo Paulo é que quando Cristo nos dá essa liberdade, nós usamos essa liberdade não para a glória de Deus, mas usamos essa liberdade para fazer algo que nós queremos. Nós temos que recordar o motivo dessa carta. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Gálatas, e aí é uma região chamada Galácia, então são várias igrejas ali, para combater aqueles que se chamavam judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que depois de convertidos eles começaram a ensinar esses cristãos que estavam ali à volta deles, a ensinar que eles precisavam, que na verdade o que Jesus fez, a entrega de Jesus, a crucificação, o que Jesus fez por nós não era suficiente. Que para a salvação você precisava algo além de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta para combater os falsos mestres. Porque eles ensinavam que não só Jesus, mas você precisa de algo mais. Você precisa se circuncidar, você precisa cumprir a lei. E o apóstolo Paulo, ele está desde o capítulo 1 dizendo para eles: olha, nada disso. Não precisa de nada disso, você não precisa circuncidar, você não precisa cumprir lei nenhuma, você só precisa de Cristo. Porque quando Cristo ele se entrega e ele morre naquela cruz, ele faz isso por graça, por misericórdia. E graça é de graça. Essa graça que ele derrama sobre cada um de nós, ele vai dizer: você não precisa cumprir nenhuma lei, nenhuma circuncisão, você não precisa dar ouvidos àquilo que as pessoas andam ensinando de errado para você. Porque o que Cristo fez é graça, é misericórdia, e ele fez porque ele ama você. Ele fez para derramar todo o amor dele na sua vida. Olha o que diz o verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo Jesus não adianta fazer sacrifícios, em Cristo Jesus não adianta subir monte, em Cristo Jesus não adianta fazer nenhum tipo de sacrifício que ensinam você que você tem que fazer para ganhar algo. Porque o que Cristo dá, ele dá por graça. O que Cristo dá, ele dá por misericórdia. E o apóstolo Paulo, no verso 7, ele vai dizer: olha, vocês corriam bem, vocês até estavam indo bem, porque eu ensinei vocês o evangelho, ensinei a palavra a vocês, mas vocês estão começando a dar ouvidos para outros ensinamentos. Pessoas que falam aquilo que elas acham que entendem, mas que na verdade não compreendem nada. Vocês até corriam bem. Ele vai dizer: quem vos impediu de continuarem a obedecer à verdade? Quem, afinal de contas, impediu vocês de continuarem olhando para a palavra de Deus? De continuar olhando para Cristo Jesus? E Paulo começa esse capítulo 5 dizendo: olha,
Cristo te libertou para a liberdade. E permaneçam firmes nessa liberdade. Olha o que ele diz no verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará, porque você está colocando essa circuncisão como algo necessário para a sua salvação. E aí cabe uma pergunta: o que nós colocamos na nossa vida como algo necessário para a salvação? O que nós temos colocado na nossa vida, ou como prática, como algo necessário para ser salvo, e não só para ser salvo, mas para receber algo, ou para ser abençoado por Deus, ou para receber algo de Deus? O que a gente tem colocado? A gente tem dado ouvidos de ensinamentos de que algo que a gente precisa fazer para Cristo abençoar menos ou abençoar mais? Ou melhor, e às vezes somos ensinados que se você fizer determinada coisa, se você fizer algo especial que ensinam por aí, você recebe a salvação e pronto, agora você pode fazer o que você bem entende. E nessa mesma carta nós vamos ver para frente que o apóstolo Paulo vai dizer: tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com essa liberdade que é dada a vocês e que vocês estão usando de forma errada. Mas ele começa essa carta dizendo: olha, Cristo libertou vocês para a liberdade. O problema é que agora vocês querem voltar à escravidão. Eu trouxe a palavra, ensinei a vocês, mostrei o caminho, tudo. Agora estão ensinando outras coisas para vocês e vocês estão querendo voltar para a escravidão. Vocês estão querendo voltar para a vida de pecado que vocês viviam. O modo de vida que não agradava a Deus. Vocês estão querendo voltar para a maneira como vocês viviam. Vocês querem estar dentro da igreja, vivendo como vocês viviam no pecado. E achando isso normal. E achando que isso é tranquilo. E o apóstolo Paulo é como se ele estivesse nos dizendo aqui, viver uma religiosidade baseada em regras, viver uma religiosidade baseada na justiça pelas obras, é o mesmo que viver uma falsa religião, uma idolatria de uma falsa religião. É o mesmo. Porque a gente vem para a igreja e a gente começa a colocar muitas vezes, e isso parte muitas vezes da liderança, mas também parte muitas vezes de membros. Você começa a colocar fardos pesados nas costas das pessoas, dizer, você precisa cumprir isso, você precisa cumprir aquilo, você precisa cumprir algum ritual, você precisa cumprir alguma doutrina nossa para você receber algo. Você precisa dar 100 para receber 500. Você precisa tomar um copo com água ungido. Você precisa passar pela corrente dos 70. Alguma coisa a gente inventa para que as pessoas fiquem presas àquilo. E as pessoas acham que elas só vão ser abençoadas ou elas só vão receber a salvação se elas cumprirem aquilo. É quando Jesus critica os fariseus, dizendo, olha, vocês colocam fardos pesados nas costas das pessoas. Por isso que Jesus diz, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Só que eu vim mostrar a vocês que vocês não entenderam nada do que Deus estava ensinando. Eu vim mostrar para vocês que a lei é muito mais suave. É muito mais suave do que aquilo que vocês estão ensinando para as pessoas, do que o fardo que vocês estão colocando nas costas das pessoas. E depois de ganhar essa liberdade em Cristo, nós a perdemos justamente porque a gente começa a colocar esses fardos nas costas das pessoas. A gente começa a colocar religiosidade nas costas das pessoas. A gente começa a inserir regras para as pessoas fazerem parte do nosso grupo. A gente começa a inserir leis ou doutrinas
para que as pessoas possam se sentar nesses bancos e fazer parte, ou para que elas possam receber uma bênção, ou para que elas possam receber a salvação. A gente começa a dizer para elas que elas precisam cumprir preceitos, que elas precisam cumprir cerimônias. A gente começa a dizer para elas que elas precisam cumprir rituais, sacrifícios, o dar para receber. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês estavam indo bem, porque vocês começaram a dar ouvidos às pessoas, porque vocês começaram a colocar outros ensinamentos em cima daquilo que Cristo já nos ensinou, através da sua palavra, através da sua vida. Voltando lá no verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nada do que eu ou você fizermos vai nos tirar ou nos dar a salvação. Nada do que fizermos vai fazer com que Cristo nos ame mais ou nos ame menos. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, é graça, e se é graça, é de graça, basta você crer, basta você abrir o seu coração, abrir a sua vida e deixar Cristo entrar na sua vida. Você não tem que fazer absolutamente nada, de nenhum sacrifício, de nada. Basta abrir o coração. Mas o apóstolo Paulo, ele vai continuar o texto lá no versículo 13. Ele vai dizer: olha, mas tomem cuidado. Cristo morreu na cruz para nos dar a liberdade, para nos libertar do pecado e nos dar a liberdade. E ele vai dizer no verso 13: mas tomem cuidado com essa liberdade. Olha o que diz o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, tomem cuidado, porque a liberdade está sendo dada a vocês e vocês estão usando essa liberdade de forma errada. Porque quantas vezes nós já ouvimos de pessoas dizer assim: não, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso beber. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso fornicar. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso trair. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso roubar. Eu sou livre em Cristo Jesus. E aí a gente se apega àquele uma vez salvo para sempre salvo, né? Uma vez eu entreguei minha vida para Jesus, e aí eu recebi a salvação, mas eu sou livre em Cristo Jesus, agora eu continuo com a minha vida do jeito que está. Eu continuo fazendo tudo o que eu fazia antes de Cristo. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Eu só estou indo para a igreja. Eu só estou dizendo agora que sou servo de Jesus. E ele está dizendo: vocês estão usando a liberdade de forma errada, porque vocês estão usando a liberdade que eu dei a vocês para continuar pecando e dizendo que em Cristo vocês são livres e que nada disso mais faz diferença, que não importa se você continuar pecando, Cristo te liberta, Cristo purifica você e você vai para o céu de qualquer jeito. Não é assim. Ele está dizendo: eu te libertei da escravidão, vocês estão querendo voltar a serem escravos do pecado. Eu te libertei para que você largue de mão e você não caia na libertinagem. Eu te libertei para que você pare de ser conivente com o pecado do outro, porque a palavra nos diz que nós devemos exortar o outro. E só nós vemos algo errado no outro, o pecado no outro, e nós não falamos nada, nós somos coniventes. Não, cada um tem a sua vida. Mas, meus irmãos, no Evangelho somos família. No reino de Deus somos todos família. Quando algum familiar seu faz algo errado, você vai lá, conversa com ele para ver se ele volta para o caminho certo. E se nós somos famílias no reino de Deus, a palavra ensina a gente: vai lá, repreende o irmão. E se ele se arrepender, você ganhou o irmão. E ele diz, para que ele não fique no pecado.
mas para que ele se arrependa e venha estar conosco. Mas se você olha, vê aquilo e não faz nada, você é conivente. A gente prefere ficar no pecado, mas da conivência, a gente fecha os olhos. A gente olha para a nossa vida e eu começo a olhar coisas que estão errado na minha vida e eu começo a achar que é normal. Eu começo a achar até argumentos até bíblicos, textos bíblicos para dizer que aquilo que está na minha vida é normal, o que eu faço, não, isso aí é tranquilo. Eu não quero consertar, eu não quero mudar. Eu não quero que aquilo seja mudado, eu quero do jeito que está, tá bom. Porque às vezes é conivente para mim. Porque às vezes é conivente para a minha carne. E eu quero permanecer exatamente onde eu estou. E aí esse pecado é o pior, porque ele se torna natural na minha vida. Ele se torna tão natural que já começa a fazer parte da minha vida e eu já acho que não é pecado mais. Eu já acho que eu não estou no erro mais, eu já acho que eu não estou em pecado mais. Está tudo certo, está tudo normal. E não está. E ele vai dizer, olha, tomem cuidado, porque vocês estão usando essa liberdade para continuar pecando. Para dizer, olha, nós somos livres em Cristo e eu vou continuar pecando. E a gente tem que começar a olhar para a nossa vida, olhar para dentro de nós e ver o que está errado em nós, o que está errado na minha vida, o que está errado no meu conviver com quem trabalha comigo, com quem estuda comigo, com os meus familiares, o que está errado no seio familiar, o que está errado que a gente precisa mudar, para que a gente verdadeiramente aproveite essa liberdade em Cristo. E ele diz no verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o que ele vai dizer. Vocês estão fazendo a coisa de forma errada. Por quê? Porque tem uma luta aí. A carne, que são os desejos, que são os prazeres, a busca por querer mais, e o espírito. Tem uma luta nesse meio aí. Por isso que Jesus diz, olha, tomem cuidado para que vocês não caiam, porque o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Porque essa luta entre carne e espírito vai ter sempre. Até o dia em que o Senhor te chamar. Vai ter sempre. E ele vai dizer, essa luta vai acontecer. E você tem que buscar a santificação no espírito para que você consiga combater a carne, para que você consiga dizer não para a carne. Porque da mesma forma que nós temos essa nossa luta da carne, o Senhor nos dá o espírito e o espírito nos fortalece para que a gente lute contra a carne e diga não para ela. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou com as suas paixões e os seus desejos. Os que estão em Cristo Jesus, buscando a santificação, buscando a intimidade com Deus, buscando o Espírito Santo, esses permanecem firmes e eles colocam a carne de lado. Eles conseguem dizer não para os desejos da carne. Eles conseguem dizer não para o pecado. E isso é todos os dias. Todos os dias nós temos essa luta. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar. Muitas vezes nós separamos, deixamos o espírito de lado e damos abertura à carne. E quando nós damos abertura à carne, olha o que ele vai dizer, verso 19. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora eu já tinha prevenido vocês, que não hão de herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Olha o que acontece quando nós damos vazão à carne, quando nós permitimos que a carne tome conta e a gente dá vazão. E ele está dizendo, essas coisas, quem pratica, não herdarão o reino de Deus. Quem está no pecado, não herdará o reino de Deus, ainda que dentro da igreja. Ainda que frequentando os cultos. Ainda que frequentando as atividades da igreja. Não herdarão o reino de Deus, porque estão em pecado. Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque quando nós buscamos a santificação, é porque a gente não está satisfeito com a obra da carne, é porque a gente não está satisfeito com nós mesmos. Que muitas vezes damos abertura para essa obra da carne. E aí a gente começa a buscar a santificação, porque nós queremos mais. Nós queremos muito mais de Deus, nós queremos viver a plenitude de Deus. Que a carne, que quando a gente dá vazão para essa carne, a gente não consegue. Mas afinal de contas, como vencer a obra da carne? Que não é fácil. Porque nos é oferecido todos os dias coisas que são boas ou são boas aos nossos olhos em meio à sociedade, boa para com a nossa carne em meio à sociedade. E como vencer essa carne, essa obra da carne? Ele diz, verso 16, porém digo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Você só vai andar no Espírito se você primeiro se arrepender, permitir que o Senhor entre na sua vida, buscar conhecer a palavra dEle, buscar Ele em oração todos os dias, buscar intimidade com Ele todos os dias. Só assim você vai começar a andar no Espírito, e o Espírito Santo vai começar a te fortalecer para dizer não para o pecado. Vai começar a trazer ao seu coração um incômodo quando você começar a sair do trilho. Vai começar a te incomodar quando você fizer algo de errado, quando você vê que tem algo errado, mas você quer fingir que não vê. E o Espírito começa a te incomodar. Então, andem no Espírito. Lutem contra o pecado. Por mais que a carne queira, ele diz, lutem contra o pecado. Tiago capítulo 4, verso 7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, resisti ao pecado e ele fugirá de vós. Nosso problema é que a gente se acha tão cheio do Espírito Santo. Nosso problema é que a gente acha que porque eu frequento os cultos, eu estou tão bem, eu estou tão assim, que o diabo pode aparecer na minha frente que eu atropelo ele, pronto, acabou. E muitas vezes somos ensinados a isso, somos ensinados nas músicas, nas pregações, somos ensinados a isso. O diabo está na frente, atropela ele. Mas você está fortalecido no Espírito? Mas você tem intimidade com Deus? Vocês lembram em Atos dos Apóstolos? Quando um homem tentou algo contra o diabo, tentou derrubar o diabo, começou a orar, começou a estender a mão, eu te repreendo, no nosso contexto de hoje, eu te repreendo, sai daqui, não sei o que. O diabo olhou para ele e falou assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é você? E ele tomou uma surra. Por quê? Não tinha intimidade com Deus, não andava no Espírito, não conhecia a palavra, mas achava que porque andou com o apóstolo Paulo em algum momento, achava que estava tudo bem. Os próprios discípulos, quando Jesus manda eles para pregar a palavra, fala, vão, expulsem demônios, façam, eles depois voltam, os 70, quando eles são enviados, eles depois voltam e falam, Senhor, a gente tem um momento lá que a gente não conseguiu não.
Mas por quê? Porque em dado momento os discípulos acharam que só porque eles andavam com Jesus, pronto, já estava tudo certo. Eles podiam fazer o que eles bem entendiam. E não foi assim. E muitas vezes nós somos ensinados assim, aprendemos e colocamos isso em prática. Só porque eu vou à igreja, eu estou bem. Eu já estou pronto para qualquer coisa. Mas você não lê palavra, não tem intimidade com Deus, não ora, você não anda no Espírito. Como que você quer fazer algo? Como que você quer que Deus prospere a sua vida? E prosperar não é só financeiramente, mas prosperar no ministério, prosperar no trabalho, prosperar dentro da família. Como a gente quer isso se a gente não anda com Deus, se a gente não anda no Espírito, se a gente não tem intimidade nenhuma com Deus? Ele está dizendo relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é necessário. Isso é necessário e a gente está deixando isso de lado. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo, menos a obra da carne vai fazer sentido para a gente. A gente vai olhar a obra da carne e falar assim, não, isso aí não é bom para mim. Não faz sentido eu querer isso daí, eu quero Deus. Eu quero estar com o Senhor, eu quero ter intimidade com Ele. E ele diz que quando nós buscamos essa santificação, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, Ele vai gerar em nós frutos. E olha o que esses frutos vão gerar na nossa vida. Verso 22. Mas o fruto do Espírito gera amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Há tempos nós deixamos de andar no Espírito. E nós precisamos andar no Espírito. E quando eu falo há tempos que nós deixamos de andar no Espírito, eu falo porque a gente olha pelo nosso dia a dia. Porque a gente tem dificuldade de amar aqueles que fizeram algo ruim para a gente. A gente tem dificuldade de perdoar. A gente tem dificuldade de agregar pessoas. A gente tem dificuldade de abraçar pessoas. A gente tem dificuldade com um monte de coisas que Jesus fazia e que Ele nos ensinou, Ele disse para a gente fazer e a gente não faz. Porque nos falta santificação. Porque nos falta andar no Espírito. E a gente já não faz isso há muito tempo. E a gente já vem se afastando do Senhor há muito tempo. E nós precisamos andar no Espírito Santo e buscar intimidade com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Enquanto nós louvamos ao Senhor, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para orar ao Senhor. Se você tem sentido falta de intimidade, peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero andar com o Senhor, eu quero andar no Espírito. Para que eu tenha forças, para que eu consiga dizer não para o pecado, não para as obras da carne. E que o meu sim seja sempre sim para o Senhor, para a tua obra, para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. Aproveite enquanto nós louvamos ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo a Ele essa graça.
necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu não quero, Senhor. Eu não quero mais viver como eu estou vivendo. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais viver dando liberdade para a carne. Por isso, renova-nos, Senhor. Por isso, transforma-nos, ó Deus. Eu não quero viver como eu tenho vivido, Senhor Deus, buscando somente aquilo que o mundo oferece, mas eu quero viver para Ti, ó Deus, Te servindo em espírito e em verdade. Eu quero olhar para a minha vida e ver aquilo que precisa ser mudado em mim. Mostra-nos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos incomode a tal ponto, Senhor, que a gente tome uma atitude de mudança real, Senhor. Não só do falar, mas na prática, Senhor. Que a gente mude para que a gente venha Te servir melhor, Senhor. Para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor mesmo diz que o Senhor não habita nas trevas. Nós é que precisamos ir para a luz, buscar a luz para ter essa intimidade com o Senhor. E que muitas vezes o pecado que está em nós, que nós praticamos, não nos permite ir para a luz, não nos permite ter essa intimidade com o Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor Deus, de nós mesmos. Nos liberta dessa mentalidade, Senhor Deus, de acharmos que está tudo normal. Nos liberta dessa mentalidade de acharmos que está tudo bem. Nos incomoda, Senhor Deus. E nos ajuda, Pai, a tomar uma atitude prática de vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Pai Santo, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, cada família, cada lar, Senhor Deus. Cada um daqueles que se encontram enfermos, ó Pai, hospitalizados. Nós já temos clamado a Ti, temos orado e cremos que o Senhor está cuidando, Deus. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai, porque temos visto melhoras, temos visto mudanças, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mas que a Tua poderosa mão continue sobre a Tua igreja, continue sobre cada um de nós, Senhor. Guardando-nos de todo mal, livrando-nos de todo mal, Senhor Deus. Guardando a nossa vida, a nossa saúde e nosso lar, Senhor. Pai Santo, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, que Ele nos dê um restante de semana, irmãos, abençoado.
E tenha certeza, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, irmãos. Tenha essa certeza. Permaneça firme. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita